Apareceu gravação para vocês, gente? Apareceu. Acho que está dando certo, hein? Tá aparecendo que iniciado por Júlio César Machado, a gravação. Perfeito. Valeu, valeu. Queridos e queridas, então vamos iniciar a aula de hoje, a segunda aula dessa disciplina, né? De leitura e produção textual 2. Basicamente, a gente vai falar de 3 conceitos nessa aula, tá? O primeiro conceito é antecipação, o segundo é hipótese, e o terceiro é objetivos de leitura. 3 conceitos, tá bom? Basicamente, são os 3 conceitos que é pedido naquela atividade 3. Tá? Então, a atividade 3 solicita-se que você leia um textinho e fale alguma coisa desses 3 conceitos. Então, já estou explicando a atividade 3, que é os conceitos desta aula de hoje. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu não perguntei antes de eu começar a falar, sem parar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer uma observação, trazer alguma dúvida sobre texto ou outra coisa? Fiquem à vontade, viu, gente? Eu vou seguindo aqui. Vamos lá, pessoal. Na aula passada, então, nós falamos sobre a questão do texto, né? O texto, ele é um produto. Um produto de quê? Um produto de um cotexto, que é aquilo que está escrito, aquilo que você vê, o cotexto, a forma, né? As letras, as frases, então isso é cotexto. Então, a leitura desse cotexto com um contexto, aquilo que você não vê, que você sabe, mas não vê, o que está rolando no mundo. Eleições, guerra, desemprego, o que mais? Avião caindo, o Trump lá, Estados Unidos, Brasil, Amazônia, queimada, etc, etc, etc. Todo esse contexto está no cotexto. Então, eu vou ler 2 coisas. O aluno da aula de português, porque vocês serão professores, nós ensinaremos o aluno a ler. O que é ler? É basicamente produzir sentido sobre a esfera do cotexto juntamente com o contexto. Tá? E o que seria o contexto? Eu expliquei na aula passada que são vários fatores que permeiam o texto, né? Por exemplo, a situação. Hoje eu posso estar triste ou posso estar alegre. A minha tristeza e a minha alegria interferem no que eu estou lendo, na minha produção de sentido. Entendeu? Eu posso achar um texto horrível. O meu sentido pode ser que o texto é horrível ou é bom à luz da minha situação. Né? Alguém que é desempregado, ao ler um texto de amor, não sei se vai se sentir apaixonado. Ele está desempregado, ele está triste. Tá? E alguém que está muito bem de vida, apesar da sua situação, vai ler um texto lá e vai falar, poxa, que legal, que bacana. Isso é situação, é um contexto, é um fator de contexto. Outro fator de contexto são as nossas ideologias, os seus valores, o que se acredita. Então, alguém que tem uma ideologia, por exemplo, cristã, e lê um livro, vamos dizer assim, um pouco mais 50 tons de cinza, a pessoa é natural, é esperado, né, que essa pessoa não goste daquele livro. E uma pessoa com uma outra ideologia, tá? Diferente, distinta, sei lá, alguém que more lá na Europa, na Holanda, vai ler esse livro e pode achar uma coisa bacana, por exemplo, tá? Mas é isso, estou falando rapidamente de coisas que nós conversamos na aula passada, tá bom? Na aula de hoje a gente passa, então, a observar 3 conceitos novos, tá? O importante da aula de hoje é que a leitura é um processo, a leitura é importante,
tá? É pela leitura que nós produzimos um texto, que não é só o que está escrito na minha frente, é o que está escrito na minha frente, que é o contexto, mais aquilo que eu acho, mais o que está acontecendo no mundo, que é o contexto. Vamos para o nosso primeiro conceito, ele se chama antecipação. O que é antecipação, gente? A antecipação é um processo natural. Vou explicar para vocês por série, né? Você deve estar assistindo alguma série, vocês, é uma coisa, é um gênero da modernidade que afeta todos nós. Então, nessa série que você está assistindo, que é dividido 3 temporadas, 5, 10, né? Você deve estar lá na primeira ou segunda temporada. Pela temporada que você está assistindo, a primeira ou segunda, já não dá para antecipar o que vai acontecer lá no fim ou no meio. Você já consegue antecipar alguma coisa. É um jogo de xadrez mesmo. Eu mexo a pecinha aqui para antecipar o que vai acontecer na frente. Então, o conceito de antecipação é o seguinte: eu começo a ler um texto, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e eu já começo a elucubrar na minha cabeça, a pensar. Nossa, já sei o que vai acontecer. Ou eu sei mais ou menos, ou desconfio do que vai acontecer, eu começo a antecipar o meio da história. Às vezes você acerta e às vezes não. Não interessa, você antecipa. Isso é natural. Vocês já fizeram isso? Percebo tanto que isso é natural quando você está lendo uma coisa de mais de 2 páginas, né? Você começa a antecipar o final da história. Ah, eu acho que eu já sei o que vai acontecer aqui, né? O que será que vai acontecer? Quem vai ficar com quem? Quem vai morrer? Quem matou a pessoa que morreu? Você começa a antecipar, tentar adivinhar. Esse é um conceito importante, tá, pessoal? Porque a gente não lê um texto de forma muito parada. A gente quer participar do texto. Então, você está lendo um livro, que seja um poema, que seja uma história em quadrinhos, igual eu vou mostrar, você começa a antecipar. Por exemplo, aí vamos ler essa tira comigo, é uma tirinha da Dona Anésia, né? No primeiro quadrinho eu tenho um senhorzinho de bigode ali escrevendo um bilhete, né? Um papel pequeno, um bilhete. Aí ele dá esse bilhete, no segundo quadrinho ele entrega esse bilhete que ele escreveu no primeiro quadrinho para uma senhora. E no terceiro quadrinho eu tenho essa senhora indo com um bilhete na mão. Ela está andando com o bilhete na mão. Aí eu começo a antecipar, entendeu? Peraí, o que deve estar rolando aí? O que está acontecendo? Ele deve estar escrevendo para alguém. Vocês devem estar antecipando a mesma coisa que eu, né? Ele deve estar escrevendo para alguém. E ele não quis entregar, ele entregar. Ele pediu para uma senhora entregar. E essa senhora vai entregar para alguém um recado dele. O que será que deve estar escrito nesse bilhete? O que vocês acham? Eu estou antecipando. Né? O autor da tira nos convida a participar, nos coloca enquanto participantes dessa tira. Tipo assim, o que você acha que está rolando? Participe, né? Você está lendo, às vezes é inconsciente, você nem percebe, mas você já está antecipando. Ah, será que é para uma namorada? Será que é, né? Aí você, pelos traços do contexto, parece um gênero comédia, né? Alguma coisa que vai te fazer rir. Por exemplo, pelos traços do contexto desse gênero tirinha, você acha que vai ser alguma coisa ruim, maldosa que ele está escrevendo ali no bilhete? Você acha que ele está escrevendo no bilhete, ó, mate o meu vizinho? Acho que não. O gênero tirinha tende a ser engraçado, tende a ser leve. Então dá para antecipar numa direção de humor e dá para antecipar numa direção de algo leve. Não dá para antecipar numa direção de terror, por exemplo. Não dá para antecipar numa direção de maldade, tá? Porque não é próprio do gênero tirinha. Mas eu faço antecipações que vocês já fizeram na cabeça de vocês aí, né? Segundo momento da tira, eu estou seguindo a minha leitura de forma lenta. Talvez o aluno ou você faça isso de forma em 10 segundos. Eu estou fazendo de forma lenta por ser uma aula. Mas vamos lá, os próximos 3 quadrinhos da tira. Então, a senhora com o bilhete escrito pelo senhorzinho ali entrega o bilhete para uma senhora.
E essa senhora, ela tem uma cara bem peculiar, né? Uma face bem taciturna, séria, enojada, insatisfeita, não feliz, infeliz com a vida. Olha a cara dela. Vocês estão vendo a carinha dela aí, né? Pela cara dessa senhora, já dá para antecipar que ela não vai falar coisas boas. Não dá para antecipar? Pela cara dessa senhora, dá para antecipar que ela vai falar: muito obrigado, como o senhor é gentil, que maravilha, que lindo que o senhor escreveu. Não. Pela cara dela, a gente antecipa que vai vir coisas amargas. Né? Vai vir coisas amargas. Então, no segundo quadrinho, ela abre o bilhete. Está escrito: você nunca encontrará alguém como eu. É um bilhete romântico, um bilhete galanteador, um bilhete de cavalheiro, eu diria, né? Bem, não sei se a meninada de hoje entenderia, mas é um bilhete assim, de cavalheiro mesmo, bem sutil e romântico. Você nunca encontrará alguém como eu. E no terceiro quadrinho, né? No próximo quadrinho e último daqui, a vovozinha com cara amarga está reescrevendo uma resposta. O que vocês acham que a vovó vai escrever de resposta, gente? Por antecipação. O que vocês antecipam? Será que ela vai escrever no mesmo tom de cavalheirismo, de dama? Ou será que ela vai ser grossa com ele? Pela face dela, eu posso antecipar uma possível resposta, tá? Parece que ela vai ser grossa, porque pela face dela a gente antecipa que ó, uma senhora desse jeito assim não ficou feliz, né? Vamos ver então. Então, ela escreve e a vovó que trouxe o bilhete está levando. Aí o senhorzinho faz uma cara triste. Olha a cara do senhorzinho, que triste. E está escrito o quê? Deus te ouça. Né? Ó, você nunca vai encontrar alguém como eu, que, entre parênteses, eu sou um senhor bom. Ela entendeu que ele é um senhor horrível, né? Ela falou, Deus te ouça, eu não quero encontrar ninguém igual a você. Né? Que bom que eu não vou encontrar ninguém igual a você. Então, na minha época, se dizia que ele levou um toco, né? Hoje eu não sei qual que é a gíria da moçada. Consegui explicar por essa história em quadrinho o conceito de antecipação? Sim. Perceba que é um conceito tranquilo, né, gente? Nada mais é do que, ao ler o que estou lendo, eu vou tentando adivinhar o futuro do que estou lendo. Às vezes eu acerto, eu tenho expectativa acertada, e às vezes não. Não interessa. Ao ler, é próprio do ser humano antecipar o que se está lendo. Ao começar a escutar uma palestra, você começa a antecipar a palestra. Nossa, o que vai ser o meio dessa palestra, o fim, por ela estar chata ou por ela estar legal? Né? Ao assistir uma aula, você começa a antecipar essa aula, por ela ser boa ou por ela ser ruim. Ao ler um livro, a gente faz antecipação. Quando você começa a conversar, uma conversa séria, um gênero de namoros, né? Uma DR, você começa a ter uma DR com a sua namorada ou seu namorado, ou marido ou marida, ou ficante, né? Então começa ali uma conversa tensa, que a meninada chama de DR. Dá para você antecipar o que vai ser aquela DR. Você antecipa, isso aqui não vai dar em nada, então já vou parando por aqui. Não, isso aqui vai dar uma briga feia. E às vezes você entra nessa briga feia. Ó, isso aqui já vai dar o que não deve, então vou evitar falar isso daqui, porque você começa a antecipar o que será essa DR. Então, olha, aquilo que eu ia falar, eu nem vou falar não, porque senão eu acabo terminando aqui, né? Então, existe esse tipo de antecipação numa reunião que você está lidando uma reunião, você fala, olha, eu vou evitar ir por esse caminho, porque pode acontecer uma coisa ruim lá na frente. São antecipações, tá? Próprio do ato de ler. Agora eu começo a falar de hipótese, que é um outro conceito. Então, veja, pessoal, atenção. O que é uma antecipação? É um achismo seu baseado no que você está lendo. É uma tentativa de adivinhar o futuro. O que é a hipótese? A hipótese
A hipótese é quando... deixa eu tentar explicar de uma forma não acadêmica para vocês. A hipótese é o que você define do texto através de pistas. Tem pistas ali. Por exemplo, a hipótese da tira da Dona Anésia, que é aquela senhorinha bem amarga, com a carinha amarga, eu posso falar que ela quer ficar solteira, é uma hipótese. Agora, eu não estou me baseando só numa tirinha para adivinhar o futuro, não. Estou baseando em tudo. A hipótese se baseia em tudo. A minha hipótese é que ela quer ficar solteira. Da onde você tirou isso, Júlio? Baseado no que ela escreveu. Deus te ouça. Então, baseado no que ela escreveu, Deus te ouça, ou seja, ela dispensou o Senhor, eu vou concluir que ela quer ficar solteira. Então, a hipótese, pessoal, é tipo uma conclusão. É tipo uma moral da história. Eu não gosto dessa expressão, não. Mas é como se fosse uma moral da história. Qual a hipótese? Baseado na tira inteira. Hipótese 1. A Dona Anésia quer ficar solteira. Da onde você tirou isso? Do textinho que ela escreveu. Toda hipótese tem que se basear em alguma pista. A pista da primeira linha que eu escrevi aí é que ela escreveu, Deus te ouça, ela dispensou o Senhor. Então, eu concluo que ela quer ficar solteira. Eu posso pensar em uma outra hipótese também. A hipótese de que a Dona Anésia não gosta daquele senhor específico. Não é que ela não quer ficar solteira, é que ela não gosta daquele senhor. Baseado em que você pensa nessa hipótese, Júlio? Porque ela escreveu para ele especificamente, para ele. Eu não vou achar ninguém com você, eu não quero você, né? É uma conclusão que eu tirei do texto todo baseado na pista de que ela escreveu para ele. Uma terceira hipótese que eu posso levantar também. Então, Júlia, então um texto pode ter várias hipóteses? Sim. O texto é a sua conclusão, é a sua produção de sentido. Você pode defender uma hipótese e eu, Júlio, posso defender outra hipótese. Tá? Então, uma terceira possível hipótese ou conclusão é que ela é uma mulher amarga mesmo, né? Baseado na pista de que a carinha dela é enojada, é infeliz, é brava, né? Sombria. Então, assim, baseado na face dela, eu vou dizer que ela é uma pessoa muito difícil, muito amarga, tudo está ruim para ela, né? A minha hipótese terceira aí não é nem a respeito daquele senhor, nem a respeito de ter ou não ter alguém. É uma hipótese que ela é uma pessoa amarga com a vida, tá? Eu consegui explicar o conceito de hipótese para vocês? Alguém não entendeu nada? Quer perguntar? A hora é essa. Então, vamos lá. Sim, a interpretação do texto, quem perguntou aqui, é um conceito mais amplo, né? Qualquer coisa que você fale sobre o texto, você está interpretando o texto. Você está produzindo reflexões sobre o texto. A hipótese é uma interpretação bem específica. O que é uma hipótese? É uma conclusão baseada no todo do texto. Tá? É uma ideia sua sobre o texto baseada em alguma pista. Tá? Então, é uma conclusão possível. Você vai ler um texto disperso e vai concluir um item baseado em pistas. É a minha hipótese, tá? Eu acho que eu vou... não. Só um pouquinho. Eu vou parar de compartilhar para me ler aqui, tá? A dúvida de vocês. Então, eu respondi o Brendo que a hipótese é uma interpretação de texto específica de uma conclusão do texto inteiro. O que você conclui? Qual é a sua hipótese? Olha, a hipótese é que ela não quer nada com ninguém. Ela é amarga mesmo. Olha o jeito que ela é. Ou, não, a minha hipótese é que ela não gosta daquele senhor específico, só daquele. Se fosse outro, se fosse o Sozé da esquina, ela ia topar. Mas aquele senhor não. Então, a hipótese é diversa. Não existe uma verdade absoluta no texto. Não existe uma verdade, não existe
uma verdade absoluta no texto. O que há são hipóteses do leitor. Tá? A hipótese é uma conclusão que você consegue defender. Capitu e Bentinho. Vamos falar de Dom Casmurro? Tá. Tem duas hipóteses básicas. Bentinho traiu Capitu. Aliás, desculpa, é o contrário, né? Capitu traiu Bentinho. Ou a outra hipótese, Capitu não traiu Bentinho. Você pode assumir qualquer uma dessas hipóteses, só que você tem que conseguir defender elas. Você tem que conseguir defendê-las. Por exemplo, faça de conta que você aí acha que a Capitu traiu o Bentinho. É uma hipótese sua, uma conclusão sua. Agora, defenda isso para mim. Você tem que defender. Olha, na página tal, o filho parecia com ele, com ela, né? Aliás, com o finado lá. Ele foi crescendo, ficou parecendo com ela. Ela olhou naquele dia no velório, olhou para ele como se tivesse alguma coisa com ele. Então, você tem que defender para mim a sua hipótese, a sua conclusão. Tá? Não temos uma... Eu escrevi aqui, ó, não existe uma verdade absoluta em nenhum texto, em nenhuma poesia, em nenhuma série. O que há são hipóteses do leitor, sua. Mas você tem que defender essas hipóteses, sua conclusão. Então, eu expliquei dois conceitos até agora. A antecipação, que é, na medida que você vai lendo, você vai tentando adivinhar o futuro da historinha, o futuro do poema, o futuro da série, o futuro do filme, o futuro da palestra, o futuro do que você está lendo. Isso é a antecipação, tentar adivinhar o futuro. E também o conceito de hipótese, que é uma conclusão sua baseada em pistas, que você tem que ser capaz de defender. Entendeu? Ah, esse quadro da dona, essa HQ da dona Anésia, a minha hipótese é de que a amiga dela que levou o bilhete que atrapalhou. Tudo bem. Agora defenda isso para mim. Você tem que ser capaz de defender. Ah, porque ela poderia, além de entregar o bilhete, falar um pouquinho. Olha, ele é um senhor bom, dá uma chance para ele, papapá. Tudo bem, você tem que ser capaz de defender para mim. Isso é hipótese, tá? Tudo bem, pessoal? O professor, o Fernando. Pode perguntar. Então, eu tive um pouco de dificuldade para entender o que era antecipação e hipótese. E aí, no final, acabei concluindo o seguinte, que a antecipação ela tem a ver com a parte concreta do que você está vendo. Por exemplo, a porta mexeu porque tem um vento passando pela janela e bateu na porta. Agora, a hipótese pode ser que, sei lá, seja um fantasma que passou por ali e mexeu na porta. Sabe? É uma coisa mais abstrata, a hipótese. Veja bem, eu diria diferente. A antecipação, como o próprio nome diz, antecipar. Na medida que eu vou andando, eu tento adivinhar o que tem na frente. Então, se você está numa sala e passou um vento, você pode antecipar, tipo assim, olha, aquela porta pode bater, aquele vidro ali pode quebrar, a luz pode acabar, o povo pode ir embora mais cedo. Eu estou antecipando. Eu não sei se essas coisas são reais, eu estou antecipando. Né? Olha, o povo pode ir embora, pode faltar metade da turma, eles podem não chegar, porque está ventando muito. Pode chover, porque está ventando, eu estou antecipando. Pode cair um temporal. Né? Agora, a hipótese é uma conclusão que você tem de tudo. Por exemplo, eu posso concluir que talvez nesse vento, nessa sala, a aula foi marcada no dia errado. Foi errado, né? Marcaram hoje, num dia ruim, dia de chuva, dia de vento. Por que não marcaram na outra semana? Era só olhar a previsão do tempo, né? Aí você está concluindo que a aula foi marcada num dia errado. A hipótese é uma conclusão sua. Você tem que ser capaz de defender. Tá? Consegui esclarecer melhor? Qualquer coisa vocês me defendem. Mais ou menos, mas vou estudar melhor isso aí. Tá bom, tem outros exemplos e qualquer coisa assista a aula novamente, tá bom? A gente vamos conversando. Então tá. Um outro exemplo aqui. Eu tenho agora um gênero
desse que vocês veem o dia inteiro. Esse gênero próprio de Instagram, de Facebook, de redes sociais, que é uma postagem, é o gênero postagem. Seguido de gênero comentário aqui, né? Então tá, vamos ler esse texto aqui sincrético, né? Que é imagético e escrito. Tem imagem, tem letras. É um texto sincrético. Vamos ler então. Então tem um gatinho desenhado, me parece que esse gatinho está em cima de um telhado, porque está desenhando o telhado aí. Isso é o cotexto, aquilo que você enxerga, as formas. Tá? Eu tenho um gatinho, telhado, céu azul, então o gatinho está em cima do telhado. Beleza. Agora vamos ler o escrito. Valendo o seu ex de volta, 2 pontos. Então é uma charada, é um gênero charada. Você tem que adivinhar, tá? Valendo o seu ex de volta, 2 pontos. Qual é o bicho que anda no telhado e faz miau? Vocês acham que é uma charada difícil ou fácil, gente? É uma charada extremamente fácil, a resposta já está dada, né, gente? Mesma coisa de perguntar qual é o cavalo branco de Napoleão, já falei que ele é branco, né? Então, valendo o seu ex de volta, qual é o bicho que anda no telhado e faz miau? Agora vamos brincar de antecipações. Antecipações. Como você antecipa isso daí? O que as pessoas vão escrever no comentário? Gente, faz uma antecipação. O que será que elas vão escrever? Porque se elas responderem gatinho, elas querem voltar com o ex. Se elas errarem a charada, elas estão mostrando que elas não querem voltar com o ex. Entenderam a brincadeira? Então, antecipar é tentar adivinhar o futuro do texto. Então, esse texto é dividido em basicamente 2 páginas. O gênero postagem de Facebook ou Instagram é dividido em 2 partes. A postagem e o comentário, que se desdobra o que o povo acha da imagem, né? Então, ao ver a postagem, eu aqui, leitor, você, leitor e leitora, tenta antecipar adivinhar, antecipar é adivinhar, o que o povo vai escrever no comentário. O que vocês acham que eles vão escrever no comentário, gente? Aí vamos ver se vocês acertaram ou se vocês erraram, né? Uma primeira ali escreve assim, cavalo. Meu, ela sabia a resposta. Olha aqui, gente, a resposta tá aqui, ó. O bicho que anda no telhado e faz miau e tá desenhado um gato aí, né? Era só escrever gato, mas ela escreveu cavalo. Então ela disse, ela não quer voltar com isso. A segunda escreveu assim, borboleta. Também não quer voltar com o ex. A terceira pôs elefante e impôs uma carinha de riso, um emoji de riso. Ou seja, ela entendeu a piada, né? O enigma barra piada. Ela propositalmente pôs elefante. E o outro pôs jacaré, elefante. Percebam que ninguém escreveu gatinho, que era a resposta certa. Olha lá o gatinho. Tá vendo? Ninguém escreveu gatinho. Eles falaram outros nomes. Ou seja, a minha hipótese, aí agora eu estou falando de hipótese é a minha conclusão. Eu vou concluir que ninguém quer voltar com o ex. Porque se ninguém escreveu gatinho aqui, eu tenho que ser capaz de defender a minha hipótese, né? A minha conclusão. Então eu vou defender agora. Ora, se ninguém escreveu gatinho, e era uma resposta fácil, porque a resposta está aqui na postagem, eu concluo, a minha hipótese é que ninguém quer voltar com o ex. É uma piada sobre não voltar com o ex. Consegui explicar os 2 conceitos, antecipação e hipótese? Clareou um pouco melhor agora? Então vamos lá, eu posso concluir. Você podem ter várias conclusões ou hipóteses. Eu aqui teci 3, apresentei 3. Aliás, 2, né? A primeira, isso aqui pode ser um texto brincadeira para quem não quer voltar com o ex, né? Dado a facilidade do enigma, né? O cara pergunta uma coisa e já põe a resposta em desenho. E eu tenho uma hipótese social também, uma hipótese 2, olha, um exercício social. Eu quero sondar o que certo grupo pensa
de voltar com o ex, pelas possíveis variedades de respostas, né? Pessoas mais velhas podem responder, pessoas mais novas podem responder, adolescentes podem responder, estudantes podem responder, pessoas de igreja podem responder. Então, pode ser um exercício social para sondar o que é essa coisa de voltar com ex, tá? Ou pode ser uma outra, qualquer outra hipótese, porque é o que eu escrevi lá no chat. Não existe verdade absoluta em um texto. O que nós temos é uma hipótese do leitor. Aí você defende essa hipótese, tá? Uma hipótese que o Júlio levanta já de início é que é uma brincadeira e as pessoas não querem voltar com o ex. Então elas foram por outros bichos aí, cavalo, borboleta, elefante, jacaré. A Tudo bem, hipótese, pessoal? professor, Pergunte. a hipótese é depois que a gente lê o texto? Sim, depois que lê o texto que vem a hipótese. Depois que você lê, que você conclui que texto que é esse, o que você achou dele, qual que é a sua hipótese, qual que é a sua conclusão. Quando você assiste uma novela, passa um capítulo da novela, você faz antecipações. Olha, eu acho que aquele ali está traindo ela. Aí passa uma semana de capítulo, você fala assim, olha, eu acho que ela vai descobrir. Estou antecipando a novela. Isso é antecipação, tentar adivinhar. Passou um mês de novela, o cara se deu mal. Ah, eu acho que ela ainda vai perdoar e vai voltar com ele. Não tem jeito, ele fez tudo de errado, né? Traiu ela pra caramba. Eu acho que ela vai perdoar e vai voltar com ele. Ele é um cafajeste, mas ela vai voltar com ele. Eu tô antecipando. Aí chega lá no fim da novela, você tira uma hipótese, uma conclusão. Essa novela foi o que para você? Aí você faz uma conclusão, né? Olha, essa hipótese fala o tanto que certas pessoas são bobas, né? Quis sofrer, voltou com ele, papapá. Ou foi legal ele ter perdoado, foi um erro, tal. A minha hipótese é que perdoar é legal. Ou a minha hipótese é que não é legal. E você tem que ser capaz de defender essa hipótese, né? Então, é isso mesmo, a hipótese ela vem ao fim. Claro que outros teóricos, outros professores podem falar que você pode ter hipóteses parciais, e pode, né? Principalmente numa novela, que às vezes tem 100 capítulos. Ali para os 30 capítulos você pode fazer uma hipótese, pode. Passou a assistir 50 capítulos, e, nossa, pode fazer uma hipótese, tá? Mas para fins de nossa aula, eu vou dizer que é mais seguro fazer uma hipótese geral, tá? Posso prosseguir? É o terceiro exemplo, tá? Tá. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. De nada. O terceiro exemplo é um poema, agora eu mudei de gênero. Eu apresentei gênero tira em quadrinho primeiro, depois fui para um gênero redes sociais, postagem de redes sociais e comentários, que eu acho que é o gênero mais famoso do mundo atualmente. Agora eu estou indo para um gênero poema, chama O Bicho, de Manuel Bandeira. Então, só pelo nome Manuel Bandeira, você já pode antecipar que é uma coisa boa, porque ele é um imortal do Brasil. Ele é um poeta imortal, um dos melhores do Brasil. Tá? Então, existe uma antecipação só de ver o nome dele. Você já fala assim, pô, Manuel Bandeira? Nossa, esse poema vai ser espetacular. Existe essa antecipação pelo nome, pelo status do autor. Tá? Quem não conhece o Manuel Bandeira não vai conseguir fazer essa antecipação de que vai ser bom porque ele é famoso, porque você desconhece que ele é famoso. Vamos ler o poema, então? Começa, é uma narrativa, uma historinha, tá? O poema é uma narrativa. Não, é um poema de rimas métricas, tá? É um poema, nós diríamos ele ser um poema aberto, né? Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade, quer dizer, tudo rápido assim. Então tá. O que a gente pode antecipar desse poema? O que vai acontecer? Será que vai ser uma coisa engraçada? Será que vai ser uma coisa triste? Será que vai ser uma crítica social?
né? O Manuel Bandeira falava coisas interessantes, ele era inteligente, ele era sagaz. Então, eu acho que vai ser uma coisa inteligente, pelo que eu conheço do Manuel Bandeira. Ele fazia a gente refletir através de coisas simples. Mas a gente começa a antecipar. Eu estou no meio do poema e estou antecipando. O que será que vai acontecer? Você deve ter antecipado aí. Vamos ver o final. Então, o bicho não examinava nem cheirava, ele engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E fim do poema. Bom, não sei se você acertou a sua antecipação. Que bicho que você achou que era, né? Se era um cachorro, se era um tatu, se era um rato, né? Mas no fim chega ali. O bicho era um homem. Então você pode ter a sua antecipação acertada, você acertou a sua antecipação, ou você pode ter a sua antecipação errada, você não acertou a antecipação, foi uma surpresa, foi uma... Hoje a moçada diz plot twist, né? Foi uma reviravolta. Nossa, então o bicho não era era um homem. Agora a gente vai para a nossa hipótese. Qual é a sua conclusão desse poema? Qual é a sua hipótese? Baseado nas pistas que você enxerga aí, você tem que me dar uma conclusão, uma hipótese. E você tem que ser capaz de defender essa hipótese para mim. Qual é a sua hipótese? Vocês percebam que é um poema, assim... É um poema duro, não é, pessoal? Não é um poema para rir, não. Não é para rir, é para a gente pensar. Poxa, o título do poema é Bicho. E ele termina, a última palavra do poema é o homem, a humanidade, né? O homem aí dito criança, velho, mulher, idoso, aposentado, trabalhador, é o homem, a gente é um bicho, né? Então, poxa, começa com bicho, termina com humanidade, o homem. Eu vou dizer pelo menos duas hipóteses. Vocês podem concordar ou você pode apresentar outra hipótese, né? É uma conclusão sua, baseada com o seu contexto, com a sua ideologia, né? Com a sua ideologia / crença, cultura. A hipótese 1. Eu concluo, Júlio, que a humanidade é desumana. Então defenda isso para mim. Olha, do jeito que ele foi narrando ali, comparou o homem com um bicho. Então, nossa, eu vou concluir, minha hipótese é que a humanidade é desumana, né? O homem tinha que meramente uma criança, não podia passar fome, tinha que ter comida, arroz e feijão, almoço e janta. Então, eu acho que a humanidade é desumana. É um poema que fala que a gente não é humano, não. Todo mundo é bicho mesmo, vive como bicho. Isso é uma hipótese 1. Você pode discordar dessa hipótese 1 e pode ter uma outra hipótese. Fala, não, a minha hipótese, Júlio, é que esse poema é uma crítica social, porque eu acho que isso é um problema político. É um problema de prefeito, de vereadores, de deputado, que em certo lugar que tem certa pobreza, deveria haver um atendimento político para essas necessidades primárias, né? Defenda isso para mim, que eu estou falando do poema, tá, gente? Eu não estou falando do Brasil de 2025, não. Esse poema foi escrito faz muito tempo, tá? O Manuel Bandeira, ele viveu até a década de 60, 68, se eu não me engano, a morte dele. Então, veja, foi escrito antes de 1968 esse poema. Então, você pode falar que é uma crítica social, né? Defenda isso para mim, olha, pela forma como ele escreve ali, né? Pela descrição da falta de necessidades básicas, é uma crítica social. A gente não pode erradicar a pobreza, pelo menos não facilmente. Mas, a depender do prefeito e do deputado e do presidente, nós podemos diminuir esse grau de animosidade, de comparar o homem com um animal. Ou você pode ter uma outra hipótese, tá, gente? Uma outra hipótese. Aí você explica isso para o aluno dessa forma. Olha, o Júlio apresenta aqui o poema, aqui tem as conclusões, os hipóteses. Explique para o aluno o que é uma hipótese. Hipótese, ao chegar ao final do texto,
você defende uma conclusão. Qual é a sua hipótese? Né? Ou você pode ter uma outra hipótese, tá? Deixa eu fazer, a essa altura da aula, eu quero fazer um parêntese, só um parêntese técnico, tá, gente? Vocês percebam que nesta aula eu estou tendo o conceito de hipótese e conclusão na mesma linha, quase como sinônimos, tá? Mas eu quero dizer que se a gente tivesse uma disciplina que fosse texto 3, eu ia separar a hipótese da conclusão, porque conclusão é uma coisa bem final. E às vezes hipótese é uma coisa que eu tenho que comprovar, que eu posso ir criando aos poucos, né? Mas eu não vou entrar nessa diferença agora, nessa aula, não. Tá? Hipótese, sim, fica dito para esta aula e para a atividade 3, que a hipótese, de fato, você a tem quando você chega ao final do 3 e você consegue defender uma hipótese. Olha, eu consigo defender a hipótese de que a humanidade é desumana. Ou eu consigo defender a hipótese que eu estava pensando aqui, pensando no todo, que isso é um problema político, né? Essa questão do homem passar fome. Ou outra que você queira defender. Tá tudo bem, pessoal? Estou conseguindo explicar o conceito de antecipação e hipótese? Alguém quer perguntar alguma coisa? Em relação à nossa subjetividade, se eu disser que as pessoas podem ser comparadas com bichos, porque uma pessoa que está catando comida dessa forma, ela não está sendo tratada com humanidade, porque ela não está tendo acesso à comida. Então, ela vai agir como um bicho, porque ela vai seguir os instintos dela, né? Perfeito. Mas só que isso é subjetivo, né? Vamos supor que eu estou fazendo uma prova e tudo. Será que teria uma resposta certa? Veja bem, quem que está falando que não aparece o nome para mim? Como você chama? Patrícia. Patrícia. Eu diria que não é muito subjetivo, não, porque isso que você me falou está escrito no texto. Olha lá, na imundície do pátio, catando comida, e quando ele achava, ele devorava, ele engolia com velocidade. Então, não é subjetivo, está escrito no texto, está explícito, tá? Então, a forma do homem viver como um animal, catando comida no chão e engolindo que nem um bicho, está escrito aí, não é subjetivo, tá? Tá. A subjetividade pode vir, sim, não tem problema. Você pode, a partir disso, de um homem pobre catando comida no chão e comendo, igual um bicho, que é o que está escrito, pensar numa coisa que aconteceu no seu bairro. Aí é subjetivo. Nossa, é igual aquela criança que eu vi lá no meu bairro, na esquina, rebentando uma sacolinha de lixo e pegando o resto de Danone. Aí você foi para uma lembrança específica do seu bairro. Tá. Aí é subjetivo, né? Mas é subjetivo embasado no que você está lendo. Aí tudo bem. É uma lembrança embasada no que está escrito. Você tem que ter por base o que está escrito, o texto que você está lendo, tá? As frases que você está lendo, a imagem que você está lendo. Por exemplo, a tirinha que a gente viu da Dona Nésia, aquela senhora amarga, né? Se você leu aquela tirinha e a conclusão, a hipótese sua é que ela não vai ficar com ninguém, ela não quer ficar com ninguém. Aí você se lembrou de uma tia sua que também era parecida. Aí é subjetivo, porque a tia sua não está escrita ali, mas é baseado no que está escrito ali, que te faz lembrar, né? Então a subjetividade é aceita quando ela tem uma âncora no texto, naquilo que você está lendo ali. Consegui te responder mais ou menos? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Agora, a verdade absoluta não existe. Não existe, tá? O aluno, ele está livre para defender a sua hipótese. O problema é que, às vezes, o aluno não apresenta nenhuma hipótese. Na falta dele não falar nada, o professor apresenta a hipótese dele, do professor, né? Que, às vezes, ele tem preguiça de... É próprio os alunos terem uma preguiça de não quererem formular uma hipótese. Aí o professor dá logo uma resposta.
e o aluno fica esperando, o aluno foi habituado a esperar a resposta do professor. O aluno não foi habituado a refletir, ele foi habituado a esperar a resposta do professor, a resposta certa. Né? Tem alunos que passam o ano inteiro assim. Ele não confia na resposta dele, nem quer ter uma resposta. Ele fica ali cabulando a aula, esperando a hora passar, até que o professor dê a resposta, né? A gente tem esse problema, infelizmente. Esse problema não é culpa da escola ou do professor, é uma cultura de alunos não reflexivos. Parte dessa culpa é da família. A família que não senta com a criança em casa para ler um texto com ela. Ah, mas o pai e a mãe trabalham junto. Não interessa. Tá? Ter um filho hoje é ter que cuidar desse filho. Tá? A escola não vai fazer tudo. Parte da educação vem, e a gente está embasado por lei. A educação é de direito da família e da escola, não é só da escola. O pai tem que sentar assim, o pai tem que dar a comida, o abrigo, a roupa, a cama para ele dormir. Isso é ter filho hoje. Vai ter filho? Legal. Tem que ter cama, tem que ter roupa, tem que ter comida e tem que sentar com ele e ler com ele. Tá? Então, se você conhece algum pai e mãe que não senta com o menino e tenta ler com ele, tenta fazer alguma coisa olhando o material de escola, este pai, essa mãe está em falta com a educação do filho. Porque eles acham que isso é da escola. Não é. É da escola e da família. Então, veja bem, se o pai e a mãe sentassem com a criança e ensinasse ela a produzir uma hipótese, fala aí, o que você conclui, o que você achou, fala para mim, conta, resume essa história para mim, coisas nesse sentido, não precisa fazer faculdade de letras para ler um dever de casa do filho, gente, tá? A gente lê e fala alguma coisa, só acompanha, por isso que chama acompanhar o filho, dar suporte para o filho, ajudar o filho. O professor entra com a atividade técnica. Tá? É o professor que entra falando de antecipação e hipótese. Mas a mãe dá um suporte. Ó, você vai sentar aqui e vai ler. Enquanto você não lê, você não vai pegar o celular. Isso que a gente espera da mãe. Aplausos para essa mãe. Tá? A mãe não tem que saber o que é hipótese e antecipação. Mas ela tem que falar, enquanto você não levantar aqui, você não tem celular. Enquanto você não lê, você não tem celular. Aí o menino cria um hábito de saber ler. Ele vai para a escola já sabendo, tendo o hábito de ler. O hábito de ler vem da casa dele, não é a escola que dá, não. Tá? Então a criança adquire um hábito de ler e vai para a escola já tendo o hábito de ler. Aí lá a professora trabalha o conceito de hipótese e antecipação. Entenderam? O problema é que as famílias não apoiam a educação de seus filhos, não criam nele um hábito de leitura, e o menino vai para a escola sem hábito de leitura. Ora, um aluno hoje que vai para a escola sem hábito de leitura, ele não dá conta de acompanhar a aula de história, de geografia, de língua portuguesa, de física, de matemática. Ele fica sempre um aluno fragilizado. Sempre um aluno não crítico. Culpa de quem? Da escola? Não. Parcialmente da escola. Mas a escola não sabe fazer milagre, não é nosso papel. Muito da culpa aí é da falta de atividade do pai e da mãe que não dão suporte na educação do filho. Ah, Júlio, mas o pai tem 2 empregos, a mãe tem 3. Gente, é a coisa, né? Ter filho significa dar a comida, o abrigo, dormir, dar a roupa e dar a educação. Tá? E não tem que ser muito tempo, que seja 10, 15 minutos, tá? Que seja um suporte, um apoio baseado no tempo que você tem. Claro que tem mães que dá conta de ficar 40 minutos com o filho lendo. Beleza. Tem mães que não tem 40 minutos, ela tem 10 minutos do almoço dela. Mas ela tem que tirar esses 10 minutos do almoço dela para falar, lê aqui para mim, lê um poema. Deixa eu ver o jeito que você está lendo, lê para mim. Deixa eu ver seu caderno, vem aqui, olha. Nossa, olha a resposta que você fez. Tem meia linha, isso aqui dava para falar em 4 linhas, você respondeu em meia linha? Não, faz de novo. Mamãe está indo trabalhar, a hora que eu chegar à noite eu quero ver essa resposta bem feita aqui. Né? Isso, senhores e senhoras, é uma mãe de verdade.
Tem hora que o Júlio pega pesado, né, gente? Mas educação é importante. Querer o sucesso de alguém é transformar, é acompanhar esse filho no seu hábito de leitura. Bom, isso daqui é só para a gente falar um pouco do contexto, tá, gente? Esse poema aqui, vocês querem perguntar alguma coisa disso que eu falei? Posso seguir? Qualquer coisa me interrompam, tá? Veja bem, baseado no poema O Bicho, a gente tem aqui uma coisa que eu levaria para a sala de aula para criar discussão, para os alunos pensarem, ajudar eles a pensarem em hipóteses, né? Para pensar nesse lado subjetivo que a Patrícia falou. Olha, vamos pensar em outras causas, assim, saindo desse texto, vamos pensar de causas que tem a ver com esse texto do bicho, do Manuel Bandeira, mas são outros casos. Por exemplo, em 2021, a gente teve um caso real, né, muitos casos no Brasil, de moradores que dormiam na fila do ossinho. Tá, entre aspas, porque a fila ganhou um nome, a fila. Fila do osso, fila do ossinho. Né? Que elas não tinham como comprar carne e ia para a fila do osso. Tá vendo que isso é uma coisa bem de bicho, gente? Quando a humanidade não tem dinheiro para comprar carne, ela vai para uma fila do osso. É bem próximo do bicho, vocês não acham? Aí você deixa as crianças discutirem lá, os alunos discutirem. Né? Faz as suas hipóteses aí. Mostra conclusões para mim e defenda as suas hipóteses. Será que, de fato, quem vai para a fila do osso é gente que não quer trabalhar? Ou que está faltando, não sei o quê. Aí tem um outro textinho que você pode ler. É bom ter dois textos que dialogam para ajudar o aluno a ter o hábito de fazer hipóteses, né? Olha lá, vou ler rapidamente para vocês. Um grupo de pessoas formou fila na frente de um açougue entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, para garantir uma cesta básica completa em Cuiabá. As doações começam na segunda e seguem até quinta. Aí alguém fala, né? Olha lá, mesmo que acabe a cesta, a gente entrega um ossinho. Acabou a cesta básica, dá um osso. Um pedaço de frango, mas ninguém sai daqui sem nada. Então, para a gente pensar... tipo assim, tem um outro intertexto, né? Osso a gente dá para quem, gente? Classicamente, historicamente, na história da humanidade, dá-se um osso para cachorro. Tá? Aliás, nem para cachorro se dá mais, porque hoje já tem estudos, né, que fala que fura o estômago dele. Então, nem para cachorro se dá osso. E os homens estão na fila do osso. Quer dizer, a gente é pior que cachorro. Porque nem o cachorro pode ganhar osso. Né? Eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui para ler os comentários de vocês aqui. E ninguém quer o ex de volta, é uma hipótese, né? Ninguém quer o ex de volta. Vamos lá, a Daniel escreveu uma hipótese aqui, o Daniel. Uma hipótese é que o homem também é um ser selvagem, pois compara com outros animais que tendem a ter esse comportamento. Sim. Sim. Eu não sei se a selvageria... Mas é uma hipótese, você levantou uma hipótese, Daniel, que é a selvageria do homem, tá? Mas perceba que existe uma diferença, porque homens como nós, alguém dessa sala das 28 pessoas, 35 pessoas, alguém de nós, desses 35, já foram pegar comida no chão e comer velozmente no chão, achando tudo que achava e levando na boca e comendo? Eu não. Se alguém aqui já fez isso, pode ligar o microfone e dizer. Então, se ninguém foi, parece que prova que não é um ato tanto de selvageria, é mais uma coisa de fome mesmo, de quem está passando fome, de miséria, né? Como o cachorrinho que não tem dono e não tem comida, ele vai ao lixo. Né? Eu tive um cachorrinho que eu dava comida, ele viveu 18 anos comigo, já morreu. Mas eu dava almoço e janta para ele todo dia. Ele não gostava nem de passar perto do lixo. Já um cachorrinho que não tinha almoço nem janta, ele vai lá no lixo e tal, né? Então, o homem que tem almoço e janta tem um comportamento. O homem que não tem o que almoçar nem o que jantar tem um outro comportamento.
tá? Mas você pode defender essa hipótese, sim, e a gente pode ter outras tantas hipóteses, tá? Fato é que a gente tem que ter uma hipótese. Isto é, ao ler o texto, eu tenho que seguir pistas e defender essa hipótese, tá? Ah, Júlio, se eu não conseguir defender essa hipótese, eu mudo de hipótese. Não tem problema, você muda, né? Você pode, por exemplo, às vezes um aluno fala assim, ah, esse cara é doido. Esse homem que estava no lixo é doido, é a hipótese dele. Aí você vai conversando com o aluno, olha, mas será que ele era doido mesmo? Veja bem, o que faz um ser humano ser doido? Ele não saber o que está fazendo. No texto tem pistas para dizer que ele não sabe o que estava fazendo? No texto tem pistas para dizer que ele estava passando fome. Aí o aluno fala, ah, realmente, Júlio, então vou mudar a minha hipótese. Eu acho que o poema fala da miséria humana, é a minha hipótese. Beleza, você mudou de hipótese, legal, tá? Mas não existe uma verdade absoluta. Pessoal, Quarto de podemos... despejo Pode narra falar. bem isso, né? Não, o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus narra bem essa situação. Eu, quando li esse livro, eu fiquei impactado. Sim, sim. Quem falou aqui, gente? Ah, eu queria que aparecesse aqui os nomes do... Fernando, Quem? Fernando, Ô, Fernando, então. Eu concordo, e aliás, eu indico esse livro para vocês. Gente, esse livro é espetacular. É espetacular esse livro, tá? É espetacular. Pessoal, podemos fazer uma pausinha rápida de uns 3 minutos aqui para me pegar mais água e a gente voltar para apresentar o terceiro conceito, que é objetivos de leitura. Aí eu apresento esse terceiro conceito e a gente fecha a aula. Tudo bem? Bem, beleza. Beleza, então vamos fazer uma pausa aqui de uns 3 minutinhos, tá bom? Para a gente ir ao banheiro, tomar uma água e a gente já retorna. Não sai aí não, fica logado aí, gente. Já volto então.
E aí, gente, vamos lá? Desculpa a minha tosse aqui, gente. Pessoal, basicamente falta apenas um slide, tá? Acho que todo mundo já chegou, né? Tá aqui, 32 pessoas. Vamos lá. Faltou falar o último conceito, que é o conceito de objetivo de leitura. Gente, pensa comigo. Quando você lê alguma coisa, para que você lê? Quando você assiste um filme, para que você assiste um filme? Né? Por exemplo, vamos começar pela uma poesia. Então, você vai ler uma poesia. Para que você lê essa poesia? Ah, Júlio, porque meu professor mandou. Pronto, então a gente tem um objetivo. Ler para participar de uma aula. Ah, Júlio, eu li para preparar uma aula que eu vou dar. Então você tem um outro objetivo. Você lê um poema para fazer uma aula. O seu trabalho é ser professor. Ah, Júlio, eu li esse poema para ajudar lá na firma que eu trabalho. A gente vende remédio lá na farmácia. Eu queria levar alguma coisa de motivacional. Pronto, você leu esse poema enquanto um auxílio motivacional para ajudar, né? Ajudar pessoas. Ah, Júlio, eu li esse poema para tentar conquistar uma pessoa que eu tô afim, eu quero chamar ela para namorar. Pronto, você leu esse poema com o objetivo de conquistar alguém afetivamente. Perceba que a gente tem diferentes objetivos para ler. Poema é o mesmo. Poema é o mesmo. Mas a Maria lê esse poema pensando com o objetivo de ajudar os funcionários. O João lê esse poema com o objetivo de fazer um trabalho acadêmico. O Antônio lê esse poema com o objetivo de tentar se aproximar de uma menina, ou um menino, e etc. Então, a gente tem diferentes objetivos, e isso interfere no sentido do poema. Ah, Júlia, você está dizendo que a depender do objetivo que eu tenho sentidos diferentes no texto? Sim. Tá? Vou dar um exemplo clássico aqui. Se eu te obrigar a ler um livro, veja a palavra que eu estou falando, obrigar, eu estou te obrigando a ler um livro de 400 páginas. Entendeu? O seu objetivo, então, é ler porque o Júlio mandou, ler para fazer uma atividade aí. Você já não vai gostar desse livro, porque você não quis ler esse livro. O seu objetivo não era ler porque você gostou, Seu objetivo não era ler porque você tem afinidade com esse livro, não. Seu objetivo é meramente fazer um trabalho que o Júlio mandou, fazer um resumo, né? Então, o objetivo o sentido de um texto depende do objetivo, tá? Vou ler alguns possíveis objetivos aqui nesse slide. Vamos lá, número 1. Existe o objetivo de manter-se informado. Às vezes você lê uma notícia de WhatsApp para se manter informado, esse é o objetivo. Ah, Júlio, eu participo desse grupo de WhatsApp aqui só para me manter informado. Então, seu objetivo é se informar. Seu objetivo não é interagir, não é falar que é tudo lindo, não. Você só quer saber de notícias. É um objetivo de manter informado. Geralmente a gente faz isso com jornal, revista, um certo grupo que as pessoas mandam notícias. Você segue uma página só para ter notícias. Não, essa página eu gosto de seguir porque tudo que está acontecendo no mundo ela me fala.
Aí você segue uma página no Instagram ou no Facebook com o objetivo de se manter informado. É um objetivo. Outro objetivo é fazer um trabalho acadêmico. Geralmente, a gente faz isso com livro, periódico, artigo científico, né? Número 3. É o que eu mais gosto, mas é o que eu pouco faço. Olha que interessante, é o que o Júlio mais gosta, mas é o que ele menos faz. Eu adoro ler com o objetivo de prazer. Ir numa livraria, comprar um livro que eu gosto, livre de qualquer ordem, sentar, passar um cafezinho, sem açúcar de preferência, e ler ali, tranquilão. Eu adoro isso, mas eu quase não faço. A vida não me permite ter isso, né? Mas existe ler por objetivo de prazer. Eu posso demorar o tanto que for. Se eu quiser ficar um mês nesse capítulo, eu fico. Se eu quiser ficar 2 dias, eu fico. Se eu quiser passar a noite lendo, eu passo a noite lendo. É um objetivo muito gostoso, o objetivo do prazer, né? Eu estou lendo atualmente 2 livros nesse objetivo de prazer. Um da Agatha Christie, que chama E Não Sobrou Nenhum, e Carrie a Estranha, do Stephen King, que é maravilhoso. Quando tem um tempinho, eu vou lá e leio. Pessoal, tem o número 4, que é o objetivo de consulta, tá? Geralmente a gente usa isso com um dicionário, um mapa. Você compra um livro aí, uma gramática, lembra que eu falei? Você comprou uma gramática de língua portuguesa e ela fica guardada. Eu não vou ler a gramática da página 1 até 500, não vou. Eu nunca li, não sei se vocês vão ler. Porque é um livro de consulta. Se eu precisar, eu vou no índice, olho lá o que é predicado, vou lá na página 100 e tantos, leio o que é predicado, fecho o livro, guardo na estante. É um livro de consulta, tá? Vocês devem ter muitos livros de consulta, tá? Então, é um objetivo de consultar, de dar um apoio, né? Tem um objetivo de obrigação, geralmente contrato, você tem que ler aquilo ali, as linhas pormenores. Um contrato de banco, um financiamento de dinheiro, então você tem que ler aquele contrato bem, né? Edital, nossa, saiu um edital, quero participar desse edital. Então, você tem que ler esse edital aí. Então, meus queridos e minhas queridas, fato é que, a depender do seu objetivo, você tem um sentido, tá? Os objetivos de leitura vão nortear a sua forma de ler também. Vou ler mais rápido, a depender do meu objetivo. Vou ler com maior gosto, a depender do meu objetivo. Vou ler empurrado, a depender do meu objetivo. Mas o objetivo faz parte, dita o sentido do livro, tá? É por isso que, quando você frequentou a escola do ensino médio e a educação básica, às vezes você não gostava de livro, porque te obrigavam a ler livros e seu objetivo era meramente cumprir uma tarefa, meramente ganhar 2 pontos, 15 pontos. Hoje você saiu dessa escola, o seu objetivo com o livro é outro. É se rever, é se reconstruir, é refletir o mundo, a sua vida, quem é você, você está fazendo o quê? Né? Quem sou eu? Como eu me repagino? Então, o livro ele já não é mais para ganhar 15 pontos. Seu objetivo é de construção, é de reflexão. Ou outro objetivo que você queira. Às vezes, o seu objetivo é ler um livro porque um amigo falou que é bom. Aí eu gosto do amigo, eu tenho admiração por ele, vou ler o livro que ele acha bom. Né? E a tendência é você gostar também, porque se seu amigo gostou, você quer gostar também porque ele gostou. E você acaba gostando, né? Ou não também. Consegui explicar o conceito de objetivo de leitura, gente? Júlio, quantos objetivos existem? Infinitos. Você pode estar lendo uma coisa por 1000 motivos. Né? O seu objetivo pode ser 1001. Tá? Mas fato é que, a depender do seu objetivo, você tem um sentido. Por exemplo, tem pessoas que leem muito para passar em concurso. Elas leem muito capítulos de livros e lê coisas e vai ler, enche o computador de PDFs. Ela está fazendo leituras rápidas, leituras tropeçadas, muito rápidas, porque o objetivo dela é saber o básico para passar em concurso.
Então, ela lê, tipo, 15 artigos em uma semana. É claro que ela não está lendo bem os 15 artigos. Eu já fiz isso para passar no meu concurso, tá, gente? Então, eu lia muito e mais ou menos tudo que eu li. Tudo de forma corrida, nada profunda. Lia superficialmente. Por quê? Eu tinha que ler um tanto de coisa para fazer uma prova. Então, meu objetivo era ler rápido, para me conseguir fazer uma prova. Então, o sentido daquelas coisas que eu estava lendo era basicamente técnico, né? Não fazia muito sentido de refletir na vida, né? Acredito que é isso. Deixa eu só parar a gravação para conversar com vocês aqui, né? Vamos ver se eu consigo parar aqui. Tranquilo, pessoal? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Vamos lá. O Fernando escreveu que quando ele era adolescente, ele lia dicionário por prazer. Muito bem, eu já li partes de dicionários por prazer. Então tá, vou dar a dica para vocês para fazer a terceira atividade, tá, pessoal? A terceira atividade, vocês já têm acesso a ela. A dica que eu dou é fazer ou agora, depois da aula do Júlio, que tá tudo fresco na cabeça, tá tudo aqui. O Júlio acabou de falar, você sabe o que é antecipação, você sabe o que é hipótese, você sabe o que é objetivo de leitura. E eu estimo que você fará essa atividade